Bom, boa noite, meu nome é Carolina e hoje vamos aprender sobre potenciação de números inteiros, que é um conteúdo do 7º ano do Fundamental 2, tá? Eu vou fazer no modo de apresentação de slides e vou explicar conforme os slides forem passando. Os slides atuais que eu vou usar são, inclusive, os slides que eu usei numa sala de aula, inclusive, se não me engano, tem 2 semanas, para dar esse conteúdo, tá? Inclusive, tem a logo da escola, tudo direitinho. Eu vou compartilhar aqui agora a tela. Vamos dar início a esse processo. Vamos lá. Nesse primeiro momento, nós estamos vendo a potenciação de números inteiros, né? E, a partir disso, nós poderemos ser capazes de trabalhar a raiz quadrada. Mas, a princípio, só estamos falando sobre potenciação de números inteiros. Baseado nos assuntos que já foram vistos no 6º ano do ensino fundamental, os estudos, obviamente, feitos sobre potenciação de números naturais, nós podemos concluir, né, que a partir do estudo de uma potenciação dos números naturais, a potência é um produto de fatores iguais à base, ou seja, a potência nada mais, nada menos é do que um número multiplicado por ele mesmo em um determinado número de fatores. E o que acontece? Por exemplo, aí no exemplo 1 que a gente tem. Temos 3 elevado a 5, que é esse númerozinho pequenininho ao lado do 3 em cima, né? Isso é igual ao número 3 multiplicado pelo mesmo número por 5 vezes, e chamamos isso de 5 fatores. Ao final dessa conta, chegamos ao resultado 243. Como visto anteriormente, né, o 3 nós chamamos de base, o 5 nós chamamos de expoente, e o 243 chamamos de potência. Então, generalizando, nós temos que se há n números naturais com n maior que 1, ou seja, a nossa base tem que ser um número natural, e o nosso expoente sendo maior do que 1, nós podemos escrever dessa forma aí, como sendo a elevado a n igual a n vezes n vezes n vezes, ou seja, temos um número de n fatores nessa potência. No estudo da potenciação dos conjuntos inteiros, vale a mesma definição do conjunto dos naturais, ressaltando os cuidados que a gente deve ter a partir de agora com os sinais que a gente vai ver a seguir, né? Temos uma condição que diz que se o expoente for um número par, a potência será um número inteiro positivo, e que se o expoente for um número ímpar, a potência terá o mesmo sinal da base. Vamos ver aqui nos exemplos. No exemplo A, temos aí o número mais 4 elevado ao quadrado. O que isso quer dizer? Pela definição de potência, nós temos que esse valor, essa base, vai ser multiplicada por ela mesma o número de vezes do expoente, ou seja, vai ser mais 4 vezes mais 4, porque o meu expoente é 2, então eu vou multiplicar o mais 4 2 vezes, ele por ele mesmo. Lembrando das propriedades de multiplicação de números inteiros, nós temos que, como os sinais são iguais, estão 2 sinais positivos, nós teremos no final um resultado positivo também. E como nós sabemos, 4 vezes 4 tem 16, então o resultado fica mais 16. Já na letra B, nós temos um caso diferente, onde o sinal da nossa base é negativo. O que vai acontecer? Aí nós temos que menos 3 elevado a 4. Como que vai ficar isso? Pela definição de potência, nós temos que a potência pode ser escrita dessa forma aí, né? Como menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Por quê? Nós temos o menos 3 elevado a 4. Então, eu vou multiplicar o menos 3 por ele mesmo 4 vezes. Então, vai ficar essa coisa aí, com essa cara. E como nós temos multiplicações de números com o mesmo sinal e o expoente é par, nosso resultado vai ser positivo. Uma dica nesse momento, que eu sempre dou para os meus alunos, é resolver essa conta em partes, fazer um agrupamento.
primeiro resolve 2 multiplicações, depois 2 multiplicações, e depois você parte para o resultado final. Porque assim, eu considero, né, que a chance de erro é muito menor. Então, nesse exemplo, se nós fizermos menos 3 vezes menos 3, a gente chega no resultado mais 9, porque a multiplicação de dois números negativos dá um número positivo, e 3 vezes 3 dá 9. Então, chegamos à conclusão que isso fica mais 9, e no outro lado, quando multiplicarmos os últimos dois fatores que sobraram, menos 3 vezes menos 3, também vamos ter mais 9. Então, o que isso vai ter? O que a gente vai ter a partir disso? Vamos ter menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Isso vai dar mais 9 vezes mais 9, como é a multiplicação de dois fatores, onde os dois têm sinal positivo, e 9 vezes 9 é 81, nós vamos ter 1,81 com sinal positivo. Beleza? E isso, nós podemos reparar, né, que os dois primeiros exemplos, nós tivemos expoentes pares, digamos assim, né? Como a gente tinha visto no slide anterior, quando nós temos uma base positiva e o expoente par, ela vai se manter positiva. Quando nós temos uma base negativa e um expoente par, ela vai se tornar positiva. Já nas letras C e D, nós temos expoentes ímpares. O que isso vai nos dar? Por exemplo, na letra C, é mais 6 elevado a 3. O que isso significa? Eu vou ter o mais 6 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, fazendo essa continha, nós percebemos que vai ficar mais 216. Não vou ter alteração de sinal nenhum. Tá? E já na letra D, nós temos a base menos 2 elevado a 5. O que isso significa? Nós vamos multiplicar o número menos 2 por ele mesmo 5 vezes. O que vai acontecer? Nós vamos ter menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. E como tínhamos visto anteriormente, quando o nosso expoente é ímpar e a nossa base é negativa, o nosso resultado vai ter o sinal igual ao sinal da base. Ou seja, se a minha base tinha um sinal negativo, o meu resultado da potência também vai ter um resultado negativo. Tá bom? Algumas observações que nós temos que ter relacionadas a essas potências. A potência de expoente 1 é sempre igual à base, ou seja, vamos ver os exemplos. O que é uma potência de expoente 1? É nada mais, nada menos do que multiplicar o número da base por ela mesma uma vez. O que isso significa? Eu vou multiplicar o mais 5 por nada, por ele mesmo. Pelo o número de fatores, no caso, 1, né? E o menos 4 elevado a 1 vai ser a mesma coisa, o menos 86 mais 1 vai ser igual à mesma coisa. E dá para perceber também, quando nós temos expoente 1, não altera em nada o sinal da nossa base. Ou seja, então o resultado da minha potência de uma potência de expoente 1 é sempre igual à minha base. Se eu tenho, por exemplo, menos 900.084 elevado a 1, meu resultado vai ser menos 900.084. Não vai haver alteração nenhuma. Tá? A segunda observação é em relação à potência de expoente zero e base diferente de zero. Ou seja, se eu tenho um número natural, ou um número inteiro na base, e eu elevar ele a zero, nós temos uma convenção de que esse valor vai ser igual a 1, e sempre positivo. Não importa se a minha base vai ser negativa ou positiva, ou o tamanho dela, todo valor, toda a base elevado ao expoente zero possui como resultado o número 1, no sinal positivo, tá bom? E aí nós temos uma tabelinha para poder comparar, tá? Para a gente poder analisar que quando tem uma base positiva e um expoente par, a minha potência vai ser positiva. Se eu tenho uma base positiva e um expoente ímpar, a minha potência vai ser positiva. Se eu tenho uma base negativa e um expoente par, a minha potência vai ser positiva. E se eu tenho uma base negativa e um expoente ímpar, eu tenho uma potência negativa. Perdão. Alguns exercícios, né? Para calcular as potências.
Nesse momento, durante a aula, eu gosto de passar esses exercícios, cada um com sua motivação, todos eles os exemplos que já vimos antes, para poder ver e analisar como é que está sendo o processo de aprendizagem dos alunos. A partir disso, desses conhecimentos prévios de potência, a gente pode agora aprender as propriedades de uma potência. São algumas, e nós vamos começar por o produto de potências de mesma base. O que isso quer dizer? Nós vamos calcular essa potência aí, menos 2 elevado a 3 vezes menos 2 elevado a 2. Isso fica, abrindo o primeiro caso, né, o menos 2 elevado a 3, nada mais nada menos do que o menos 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. E o segundo fator, que é o menos 2 elevado a 2, fica menos 2 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Então, unindo essas duas coisas, como é um produto, né, nós vamos ter que reescrevendo, né, nós vamos ter um expoente agora 5. E dá para observar que o expoente 5 é a soma dos expoentes dos fatores. Ou seja, se eu escrever menos 2 elevado a 3 vezes menos 2 elevado a 2, eu posso escrever como sendo menos 2 elevado a 3 mais 2, que é igual a menos 2 elevado a 5. Ou seja, o produto de potência de mesma base, eu repito a base e somo os expoentes. Isso só acontece no produto, tá? E aí, tá no último parágrafo, né, tá dizendo o processo. Para reduzir um produto de potências de mesma base a uma só potência, conservamos a base e somamos os expoentes. Essa é a propriedade de produto de potência. Agora, o quociente de potência de mesma base. O que é o quociente de potência de mesma base? Nós vamos fazer uma divisão de duas potências, onde elas têm a mesma base. E a gente quer saber o que vai acontecer com os expoentes. Nesse caso, a gente deve procurar uma potência que, multiplicada por menos 2 elevado a 2, que no caso seria o nosso denominador, né? Vai resultar em menos 2 elevado a 5, que seria o nosso numerador. Então, a gente descobre que essa potência é menos 2 elevado a 3. Por quê? Porque menos 2 elevado a 3 vezes menos 2 elevado a 2, como nós vimos anteriormente na propriedade de produto de potência, menos 2 elevado, isso é igual a menos 2 elevado a 5. Então, chegamos à conclusão de que menos 2 elevado a 5 dividido por menos 2 elevado a 2 é igual a menos 2 elevado a 3, tá bom? E aí nós podemos observar que o expoente 3 é a diferença entre os expoentes do dividendo e do divisor, ou seja, no processo de quociente de potência de mesma base, nós repetimos a base e subtraímos os expoentes, tá? Aqui nesse caso fica menos 2 elevado a 5 dividido por menos 2 elevado a 2 é igual, eu vou repetir a minha base, que é menos 5, a 5 menos 2, que são os expoentes envolvidos no quociente dessa expressão. Então, 5 menos 2 fica igual a 3, tudo bem? Então, nós temos que, para reduzir um quociente de potência de mesma base a uma só potência, conservamos a base e subtraímos os expoentes. Vamos analisar agora a potência de uma potência. Ou seja, vamos calcular o cubo de menos 3 ao quadrado. Ou seja, eu quero menos 3 ao quadrado elevado a 3. O que isso quer dizer? Observe que o número está elevado à potência, está elevado à terceira potência, é menos 3 elevado a 2. Ou seja, eu vou fazer o menos 3 elevado a 2 3 vezes, que é o conceito de potência, né? É como se eu encarasse o menos 3 elevado a 2 como sendo uma coisa só. É como sendo a minha base nova, digamos assim. E aí eu vou fazer isso multiplicado 3 vezes. E vai ficar uma coisa com essa cara que está aí no slide. Vai ficar menos 3 elevado a 2 vezes menos 3 elevado a 2 vezes menos 3 elevado a 2. Então, como nós já vimos o produto de potências de mesma base, o que a gente faz? A gente repete a mesma base, né, que no caso aí é menos 3, e somos expoentes. Como os expoentes são 2, 3 vezes, né? Então, vai ficar 2 mais 2 mais 2. Então, temos que menos 3 elevado a 3 vezes 2, que é igual a 6. Então, a partir disso, nós podemos perceber que o resultado pode ser obtido conservando a base e multiplicando os expoentes. Então, para reduzir uma potência de potência a uma potência de um só expoente,
nós conservamos a base e multiplicamos os expoentes. A partir de agora, nós vamos ver a potência de um produto, ou seja, a gente quer calcular o quadrado de um produto, nesse caso aí, menos 5 vezes mais 2, né? Ou seja, a gente quer calcular o menos 5 mais 2 elevado ao quadrado. O que é isso? Eu quero nada mais, nada menos do que menos 5 vezes mais 2 vezes menos 5 vezes mais 2. Eu quero ele multiplicado por ele mesmo. Então, como é que vai ficar isso? Eu vou ter uma coisa com essa cara aí, menos 5 vezes mais 2, menos 5 vezes mais 2. Eu posso agrupar, botar tudo que é igual, um do ladinho do outro, como eu fiz aqui na linha de baixo. Fica menos 5 vezes menos 5 vezes mais 2 vezes mais 2. Isso resulta em, como nós tínhamos visto propriedade de produto de potência, eu tenho duas potências de mesma base, então eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. Como o resultado de cada uma aqui, o expoente é 1, no final, no resultado da soma, fica menos 5 ao quadrado vezes mais 2 ao quadrado. Aí, a partir disso, nós podemos perceber que o resultado pode ser obtido elevando cada fator ao quadrado, ou seja, para elevar um produto a um expoente, elevamos cada fator a esse expoente. Quando eu tenho um produto com mais de um fator, né, dentro de um colchete, para elevar o parênteses, eu preciso distribuir esse expoente para todos os fatores, tá? Aqui uma observaçãozinha que se n, no caso que é o meu expoente, for um número par, nós temos essa diferença aí, que menos a elevado a n é diferente de menos a elevado a n sem o parênteses. E se n for um número ímpar, então nós vamos ter que menos a elevado a n igual a menos a elevado a n. Observe os exemplos. Nesse caso aí, nós temos menos 2 elevado a 4, com parênteses, né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou pegar o menos 2 e vou multiplicar por ele mesmo 4 vezes. Então, fica menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Só que como o n é um expoente par, nós vimos anteriormente, né, que o resultado vai ser o inverso do valor da minha base, vai ser um resultado positivo. Então, vai ser mais 16. E no segundo exemplo, nós temos menos 2 elevado a 4 sem o parênteses, ou seja, eu estou só elevando ao quadrado, não, perdão, menos 2 elevado à quarta. Só que não tem parênteses. O que isso quer dizer? Que eu estou elevando a quarta potência só o meu número 2, eu não estou elevando o meu sinal. Então, eu vou deixar o sinal separado, vou calcular a minha potência de 2 elevado à quarta, isso nós vamos ter que ir igual a 16, porém, como tem um sinal negativo antes, o meu resultado é menos 16. Então, perdão pelo erro de digitação aí na questão do logo, esse 4 aí era para ser expoente no outro caso também. Então, nós temos que parênteses, menos 2 elevado a 4 é diferente de menos 2 elevado a 4, tá? Nesse caso aí, temos outro exemplo. Menos 2 elevado a 3, com os parênteses, nós percebemos que é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. E isso dá menos 8. E no caso de baixo, sem os parênteses, dá o mesmo resultado. Por quê? Porque o meu expoente, nesse caso, é ímpar. Então, seguindo a observação ali, se o meu expoente for ímpar, então essa relação é equivalente. Tá bom? E não podemos nos esquecer que a potência de uma potência é diferente a potência de uma potência sem os parênteses e os colchetes. Vamos analisar esse exemplo aí. Mais 2 elevado a 2, e isso tudo elevado ao cubo é diferente de mais 2 elevado a 2 elevado a 3. O que isso quer dizer? Se eu tenho mais 2 elevado a 2 e isso tudo elevado ao cubo, é a mesma coisa que dizer, pela propriedade vista anteriormente, né, que isso é uma potência de uma potência. Como nós procedemos com essa propriedade? Nós multiplicamos os expoentes. Então, vai ficar mais 2 elevado a 2 vezes 3, que é 6. Então, fica mais 2 elevado a 6, isso é igual a 64, no sinal positivo. Já no segundo caso, a gente tem mais 2 elevado a 2 elevado a 3.
Então, o 2 elevado a 3 é o 2 vezes 2 vezes 2. Então, voltando lá para a minha primeira potência, né? Eu tenho mais 2 elevado a 2 vezes 2 vezes 2, que isso dá 8. Então, mais 2 elevado a 8 é igual a 256. E podemos perceber que 64 é diferente de 256. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de escrever, tem que sempre focar na anotação, nos parênteses, nos colchetes, porque um errinho já pode acabar mudando tudo, tá? E aí, uns exercícios para a gente terminar e ficar para casa. E é basicamente isso. Então, o que nós vimos hoje? A definição de potência e as propriedades das potências. Vimos potência de produto, um produto de potência, na verdade, quociente de potência, potência de potência e o produto elevado a uma potência e algumas observações, tá bom? Esse foi o conteúdo de hoje. Espero que tenham gostado. E é isso. Um beijo.